Nesses últimos dias acabou acontecendo uma polêmica que eu acho uma polêmica meio tola a respeito de uma declaração do Ciro Gomes, quando ele disse que o objetivo dele é vencer o PT no primeiro turno. E é claro que esse é o objetivo do Ciro Gomes, é óbvio, ele é um candidato à presidência da República que vai disputar com o Partido dos Trabalhadores a ida ao segundo turno para enfrentar Bolsonaro. O objetivo do Ciro Gomes é o mesmo objetivo do candidato do PSOL, é o mesmo objetivo do candidato da Rede ou de qualquer outro candidato que pleiteie eleitores à esquerda. Então vencer o PT no primeiro turno é o objetivo de qualquer pré-candidato ou presidenciável nas eleições de 2022. Mas é claro que como retórica política, como retórica eleitoral, para atiçar os mais fanáticos, isso serve de argumentação. Agora, é necessário ter um pouco de discernimento para evitar uma polêmica maior por conta de uma declaração que é uma declaração que faz sentido. Da mesma forma que o objetivo do João Dória seria derrotar o Bolsonaro no primeiro turno em 2022, pensando que eles têm uma parcela do eleitorado que é a mesma. Então não há motivo para uma polêmica a respeito disso. Mas essa declaração foi dada em outras falas do Ciro Gomes, que é interessante, pois mira o apoio do Ciro Gomes no eventual segundo turno. Ou no eventual segundo turno, não, já no primeiro turno, uma composição de chapa. E esse é um assunto que tem nos agradado bastante desde lá de 2018, porque nós sempre estamos discutindo os pré-candidatos para 2022. O Ciro Gomes ele já é um pré-candidato de modo oficial, porque ele já se declara. O Bolsonaro vai disputar a reeleição. E aí temos o candidato do PT que nós não sabemos quem vai ser e começamos a falar do Luciano Huck recentemente, porque o Luciano Huck já se colocou mais ou menos como pré-candidato, pode ser que ele vá até para o PSB. E nós temos que já discutir porque esse ano essa discussão vai ficar cada vez mais intensa. Então já clique no botão de gostei, dê essa força para o canal, deixe o seu like que nós vamos comentar essa fala do Ciro Gomes, porque eu disse há alguns dias que o Ciro Gomes não precisaria do PSB. E na verdade, se o PSB puxar o tapete do Ciro Gomes, vai ser até melhor para ele, porque abre o caminho para uma parceria, uma aliança com outros partidos mais fortes até do que o PSB. E eu estou falando do PSD, do Gilberto Kassab e do Democratas. O PSB acredita que a aliança com o Ciro Gomes talvez não prospere em 2022. Só que isso é uma via de mão dupla, pelo seguinte: o PSB viu o resultado das eleições agora em 2020. A aliança com o Ciro Gomes não deu muito certo onde deveria dar, que era São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Ciro Gomes não conseguiu colocar a Marta Rocha no segundo turno e em São Paulo o Márcio França perdeu para o Guilherme Boulos. Mas a aliança prosperou lá em Recife, o João Campos venceu, teve a ajuda do PDT. Tudo bem, mas Recife já era algo como favas contadas. Só que se o PSB acha que a aliança com o Ciro Gomes não deu certo e ser vice dele não é uma boa coisa, para o Ciro Gomes é a mesma situação. Olha, não deu certo também com vocês. Vocês não mostraram que tem força suficiente para me apoiar em cidade-chave, então tchau. E o Ciro Gomes faria muito bem de procurar outro partido para apoiá-lo numa vice-candidatura, e o PSB também faz bem em tentar procurar um outro candidato, porque essa aliança não deu certo. Foi mostrada agora em 2020. O PSB fala de lançar Luciano Huck, uma posição mais ao centro, inclusive no estado de São Paulo já começa a ser discutido novamente o PSB ser vice do Geraldo Alckmin numa eventual disputa pelo governo do estado. Conversas de bastidores aqui e acolá. Tem que ver como vai ficar, porque o PSB pode se juntar e se fundir ao PCdoB, porque nós temos cláusula de barreira já na próxima eleição, e os partidos que não conseguirem uma quantidade de votos vão deixar de existir. Então os partidos têm que lançar candidatos à presidência da República. Então nós não vamos dificilmente teremos uma super coligação como nós tivemos em 2018 com o Geraldo Alckmin, tá bom? Mas vamos voltar aqui ao Ciro Gomes. Ciro busca alianças com o centro para 2022 e diz que sua tarefa é tirar PT do segundo turno contra Bolsonaro. Presidenciável do PDT flerta com DEM e PSD e mira eleitor insatisfeito com o atual governo e era petista. Bom, isso a gente já sabia, que o Ciro Gomes ele sempre fala, olha, tem lá 30% PT, 30% Bolsonaro e sobra aí uns 40% de insatisfeitos que não querem nenhum nem outro. É um número que eu vejo difícil de ser concretado, porque esses 40% eles são dissipados aí entre vários candidatos. Ciro Gomes conseguir conquistar tudo isso, eu acho algo bem difícil, mas ele precisa sempre mostrar otimismo, isso faz parte da campanha eleitoral, ele precisa mostrar otimismo, ele precisa mostrar que ele tem certa confiança e possibilidade de vencer. Porque se um candidato não tem possibilidade de ganhar, nenhum eleitor vota nele, ou poucos eleitores votam, a campanha se esvazia.
E eu faço aí umas contas baseado no que nós temos de pesquisa de intenção de votos, que talvez com 15% seja possível ir ao segundo turno. Então Ciro Gomes precisaria só de mais 3%. Mas vamos lá. O ex-ministro Ciro Gomes intensificou os acenos a siglas como DEM e PSD para viabilizar sua candidatura à presidência em 2022. E, em entrevista à Folha, defendeu uma união de centro-esquerda para derrotar Jair Bolsonaro e reforçou seu rompimento com o PT. Nesse quadro de hiperfragmentação, quem for contra Bolsonaro no segundo turno tem tendência de ganhar a eleição. O menos capaz disso é o PT. Por isso, a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Eu acho também um pouco difícil o Ciro Gomes vencer o Bolsonaro no segundo turno, tá? Porque sozinho o Ciro Gomes enfrentando o Bolsonaro, eu não vejo, por exemplo, o MBL. Quando eu falo o MBL, eu trago para vocês uma figura que vocês possam ver, que vocês possam exemplificar. Tá? Eu não vejo o MBL, o Nando Moura, por exemplo, votando no Ciro Gomes. E o Bolsonaro ele aposta nisso. Ele acha que dependendo do candidato que for contra ele, muitos desses bolsonaristas arrependidos, Nando Moura, que é um bom exemplo disso, vão votar nele no segundo turno, eventualmente. Tá? Ele faz essa aposta. Agora, será que o Ciro Gomes, com um candidato do PSD na vice-presidência, teria essa rejeição? E por que eu falo isso? Porque o PSD já é um partido mais de centro. É o partido do Kassab. Ah, mas o Kassab o PSD já foi base de apoio de Dilma. Não vamos nos esquecer disso. Tá? O PSD já foi base de apoio de Dilma. Então é um partido forte, é um partido que tem bons nomes, é um partido que vai ter o Calil disputando possivelmente o governo do estado de Minas. E um dos possíveis vices do Ciro Gomes, pelo que foi discutido, seria o Antônio Anastasia, uma discussão que aconteceu na semana passada, tá? E poderia ser o Kassab, mas não sei, poderia ser o Anastasia, que é um bom nome e agrada muitas pessoas. Então isso acalmaria um pouco o mercado. Mas vamos continuar lendo aqui. Ciro, 63 anos, que disputou o Planalto 3 vezes e terminou em terceiro lugar no pleito de 2018, com 12% dos votos válidos, escancarou seu distanciamento da sigla, no caso do PT, ao não embarcar na campanha de Fernando Haddad no segundo turno daquele ano, vencido por Bolsonaro. O ex-ministro de Lula, ex-ministro de Lula, pedetista, diz que chama de lulopetismo. Diz que o que chama de lulopetismo representa hoje uma adversidade intransponível em sua relação com a legenda. Converso muito com os petistas. Lá dentro tem um grupo que acha que o Lula, com sua loucura e caudilismo, está passando de qualquer limite. Faz as coisas sem consultar ninguém, joga só. É o Pelé. Lula escolheu Haddad porque não fará sombra a ele nem hoje nem jamais. No caso, o Haddad não fará sombra ao Lula. Ou seja, quer replicar a escolha de Dilma. Vamos pegar aqui. Repetindo, entre seus interlocutores no partido de Lula estão o governador do Ceará, berço político de Ciro, no caso Camilo Santana, e o senador da Bahia, Jacques Wagner. Repetindo o mantra de que o Brasil precisa de uma amplíssima união de centro-esquerda, o pedetista estreitou laços com os presidentes nacionais do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O ACM Neto venceu no primeiro turno em Salvador e o vice-prefeito de Salvador é do PDT de Ciro Gomes. Então, mesmo que o Democratas esteja hoje na base do governo, o que fez com que o Luciano Huck ficasse um pouco escanteado dentro do partido, é ainda uma possibilidade que não está fechada, tá? Vamos continuar observando isso nos próximos meses. Mas o que de fato mais me agrada nessa aliança do Ciro Gomes é com o PSD, o partido de Gilberto Kassab. Então tá aqui. O pedetista estreitou laços com os presidentes nacionais do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que possivelmente vai disputar o governo do estado, tá, da Bahia, e do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, de olho em alianças. Então por isso que sem o PSB, abrem possibilidades novas, são abertas para o Ciro Gomes. O PDT, que em 2018 concorreu ao Planalto, coligado apenas com o Nanico Avante, também trabalha para repetir na disputa eleitoral o bloco que formou com PSB, PV e Rede Sustentabilidade, atualmente na oposição a Bolsonaro no Congresso. Nas eleições municipais de 2020, a dobradinha PT e PSB saiu vencedor em 3 capitais de estados do Nordeste, Fortaleza, Recife e Maceió. O problema é que essas capitais possivelmente já teriam sido vencidas com ou sem o apoio, sem essa dobradinha. Em São Paulo e Rio isso não aconteceu, por isso que não foi uma parceria de sucesso, pelo menos ao meu ver. O partido de Ciro ainda compôs chapas vitoriosas em Aracaju, com o PSD, entre outros na coligação, e em Salvador com o DEM e em Natal com o PSDB. Agora, o presidenciável se apega aos resultados para montar o arranjo da candidatura nacional.
calejado pela prática de quase 40 anos de carreira política, diz que a fase de conversas exige paciência e não envolve, por enquanto, acordos e indicação para a vaga de vice. Vamos ler aqui o que o Ciro Gomes respondeu. Só para finalizar, quero sinalizar minha vontade de alargar o diálogo, porque o Brasil necessita de um novo consenso. E aí aparece o DEM, com todas as suas contradições internas, e comigo. E o PSD, com contradições mais comigo do que internas. E daí, quero que isso seja feito à luz do dia, de forma transparente. Oficialmente, nenhuma das duas legendas bateu o martelo sobre 2022. Ambas mantêm contatos com outros pré-candidatos e caciques partidários. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo que uma aliança com o PSD é muito positiva para o Ciro Gomes porque é um partido fortíssimo. Mas o que você acha? Deixa aqui os seus comentários, as suas percepções e também me siga no Twitter, @profileooficial.